E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Macedo e nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões de administração pública para o concurso do CIEE Acre, cargo de apoio administrativo educacional, tá? Antes da gente começar, eu convido você a me seguir lá no Instagram. Todo dia eu posto alguma questão comentada. Além de colocar a resposta, o gabarito correto, eu também explico aquela questão. Então você que acaba por usar o Instagram ali de uma forma mais passiva, eu recomendo você me seguir, porque vez ou outra você vai estar no seu feed, navegando no seu Instagram e vai se deparar com uma questão, e nesse sentido você vai acabar ou aprendendo algo novo ou revisando alguma coisa que você já sabia. Então é muito interessante, tá? Essa dinâmica. Fica aqui meu convite, então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Nossa primeira questão diz o seguinte: a teoria objetiva vê no órgão apenas um conjunto de atribuições inconfundível com um agente. Para a gente resolver essa questão aqui, precisamos entender que a administração pública, por sua vez, pode ser entendida em dois sentidos, tá? O primeiro sentido é o sentido subjetivo. E o outro sentido é o sentido objetivo. Contudo, na sua prova, o sentido subjetivo ele pode aparecer com outras nomenclaturas, sendo elas formal e o sentido orgânico. Já o sentido objetivo, ele também pode aparecer na sua prova com outros nomes. Pode aparecer como sendo sentido material e como sendo sentido funcional. No sentido subjetivo, formal e orgânico da administração pública, diz respeito às pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos, ou seja, é quem exerce a atividade administrativa, né? Então, toda vez que a gente fala no sentido subjetivo, formal e orgânico, a gente está se referindo a quem está fazendo uma atividade administrativa, tá? Então, são as pessoas jurídicas, são os órgãos, são os agentes públicos. Então, quando uma questão falar sobre sentido subjetivo da administração pública, sentido formal, sentido orgânico, é uma questão que vai estar se referindo às pessoas, aos órgãos e aos agentes que exercem uma atividade administrativa, tá? Por outro lado, o sentido objetivo, material e funcional diz respeito à própria atividade administrativa, ou seja, aquilo que está sendo feito, o que está sendo feito, certo? Então, quando você se deparar com o sentido objetivo, material e funcional, você pode fazer a pergunta: o que está sendo feito? Porque, segundo o sentido objetivo, material e funcional, é a própria função ou atividade administrativa. Então, de um lado, nós temos as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos, ou seja, quem exerce a atividade administrativa. Do outro lado, nós temos o sentido da própria atividade administrativa. Nesse sentido, nós podemos entender a atividade administrativa como o próprio serviço público, o fomento, uma licitação. Então, com base nisso, a gente já consegue resolver essa questão. A questão diz o seguinte, ó: a teoria objetiva, ou seja, ela está falando da própria atividade administrativa, né? O que está sendo feito. Vê nos órgãos apenas um conjunto de atribuições, tá? Então, ela está dizendo que na teoria objetiva, ela vê apenas um conjunto de atribuições, ou seja, um conjunto de atividades, tá? O que é inconfundível com o agente, ou seja, ele está dizendo que o conjunto de atribuições é diferente do agente, que é diferente, no caso, da pessoa, do agente público que está fazendo aquela atividade, o que está correto, tá? Essas duas coisas aqui, ó, o sentido subjetivo e o sentido objetivo, são coisas distintas, tá? Enquanto um foca no agente, na pessoa jurídica, no órgão, o outro foca na atividade administrativa. De fato, a teoria objetiva vê no órgão apenas um conjunto de atribuições, um conjunto de atividades administrativas. Perfeito? Gabarito da questão, certo. Próxima questão diz o seguinte: julgue os itens a seguir. Bom, aqui ele dá várias sentenças pra gente e a gente precisa marcar como verdadeiro ou falso uma sentença ou outra, tá? E no final a gente vai ter que dizer quantos itens estão certos, ou seja, quantos itens são verdadeiros. Pra gente resolver essa questão, a gente precisa entender o que são as fontes do direito administrativo. Antes de tudo, o que é fonte, tá? Fonte a gente pode entender como a origem ou o lugar de onde provém alguma coisa. No caso de fonte do direito administrativo, diz respeito a de onde emanam as regras do direito administrativo, tá? Então, são 4 as fontes do direito administrativo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, fontes. A primeira delas é a lei. Quando a gente fala em lei, a gente fala em sentido amplo, ou seja, é tudo, tá? Tudo que cerca o nosso ordenamento jurídico. Então, começa da Constituição, que é a nossa força maior. Então, vai de lei ordinária, lei complementar, medida provisória e por aí vai. Todo o nosso ordenamento jurídico, nesse sentido, diz respeito à lei em sentido amplo. Então, é a nossa fonte primária, tá? É a fonte primária do direito administrativo. A partir daqui, nós temos fontes secundárias, tá? A primeira dela é a jurisprudência.
A jurisprudência ela pode ser entendida como um conjunto de decisões do Poder Judiciário que seguem o mesmo sentido. Então vamos supor que temos uma situação aqui, tá? E essa situação, toda vez que acontece, o cliente ele acaba processando o seu chefe, tá? Só que essa situação aconteceu tantas e tantas vezes que em vários casos juízes de lugares diferentes acabaram julgando um processo muito parecido. E toda vez que um juiz julga esse processo, ele dá como causa ganha para o cliente, tá? Então a jurisprudência é isso, é um conjunto de várias decisões de diferentes juízes que seguem o mesmo sentido. Então a jurisprudência pode ser entendida dessa maneira, tá? Em terceiro nós temos a doutrina. Já a doutrina ela pode ser entendida como a teoria desenvolvida pelos estudiosos do direito, tá? Então tem uma galera aí que estuda direito de forma aprofundada e essas pessoas criam doutrinas, criam livros acerca disso tudo, tá? Então a doutrina, o entendimento desse pessoal que estuda isso, essa ciência do direito, é uma das fontes do direito administrativo. E a última fonte do direito administrativo são os costumes, tá? Os costumes é uma reiteração uniforme de determinado comportamento. Em outras palavras, vamos supor que você, servidor público, sempre vai trabalhar de uma causa social e um abuso social. Só que você não vê nenhuma lei, nenhum regulamento, nenhuma norma que verse que você precisa dessa maneira. Só que por conta do costume, por conta de uma cultura organizacional, todo mundo vai dessa maneira. Então o costume, apesar de ser o menorzinho da relevância de todas as fontes, principalmente por conta do princípio da legalidade, né, que a administração pública só pode fazer aquilo que é permitido em lei, ele não deixa de ser uma fonte do direito administrativo, tá? Então, repetindo. Lei, quando a gente fala em lei, a gente fala em sentido amplo, né? Então são leis ordinárias, complementares, medida provisória, normas, regulamentos, princípios e por aí vai. Quando a gente fala de jurisprudência, a gente fala do conjunto de decisões do Poder Judiciário que seguem o mesmo sentido. Doutrina é a teoria desenvolvida pelos estudiosos do direito e costume é a reiteração uniforme de determinado comportamento, tá bom? Com base nisso, a gente já consegue resolver nessa questão. A questão diz o seguinte, ó, a Constituição é fonte do direito administrativo? Certo. A Constituição, ela está dentro do que seria a lei, né, em sentido amplo. Ela é a mãe de todas as leis, né? É de lá que sai tudo, certo? Segundo aqui, ó, lei ordinária é fonte do direito administrativo? Perfeito. Como a gente viu anteriormente, lei é fonte primária do direito administrativo. Então, qualquer tipo de lei em sentido amplo conta aqui também, tá? Medida provisória também é fonte do direito administrativo e regulamento também é fonte do direito administrativo. Quantidade de itens certos é igual a 4, beleza? Questãozinha aí bem tranquila, tá? Se você tem um entendimento superficial acerca do tema. Atualmente, as definições de Estado e de governo, então aqui ele dá dois conceitos, né? Estado e governo, se confundem, sendo considerados como sinônimos. Vamos lá. Antes de tudo, é preciso entender o que é Estado e o que é governo. Nesse contexto aqui, Estado ele não se refere a estados, municípios, de DF, né? Ele está falando de Estado-país, tá? Algo que é maior. O Estado é algo muito maior, né? Então, quando a gente fala do Estado, eu vou dar primeiro aqui o conceito de Estado, tá? Estado, ó. Estado. O Estado, ele é uma pessoa jurídica, tá? Pública. Externa. Territorial. E soberano. Já já nós vamos desmembrar cada um desses itens aqui para a gente entender o que de fato é um Estado. Existem elementos que são necessários para que haja um Estado, tá? Então o Estado, ele é composto por 3 elementos, tá? O primeiro elemento de um Estado é o povo. Ou seja, para um Estado existir, é necessário que haja um povo, tá? E quando eu falo de povo, eu estou falando de um elemento humano, tá? Que mantém algum veículo jurídico. Nesse sentido, a gente pode dizer que povo aqui é diferente de população, tá? Então, se uma questão falar assim, população é um elemento do Estado, tá errado. População é outra coisa. População pode ser entendida como um conjunto de pessoas que se encontram em determinado território do Estado, tá? E seguindo esse mesmo caminho, a gente também pode dizer que povo é diferente de nação.
Então, se uma questão disser que nação é elemento de um Estado, também está errado, tá? Nação pode ser entendida como um conjunto de pessoas que formam uma comunidade, que seja unida por laços históricos ou culturais, tá? Então, lembrando, povo é um elemento humano que mantém um vínculo jurídico. Esse é o conceito, assim, base de um povo. O segundo elemento, para que haja um Estado, é necessário que haja território, tá? E quando eu falo de território, eu estou falando de um espaço geográfico, tá? O Estado, para ele existir, ele não pode estar no imaginário do povo. É necessário que haja um espaço geográfico, tá? Então aqui é mais um sentido, um elemento material. Então é necessário um conceito jurídico, então a lei vai definir o que é um território. Então o território é o espaço geográfico em que o Estado vai exercer a sua soberania, certo? E o terceiro e último elemento para que haja um Estado é a soberania. Quando a gente fala de soberania, a gente fala de duas coisas, tá? A primeira delas é um aspecto externo e o aspecto interno. Quando a gente fala do aspecto externo, a gente está se referindo a como o Estado se comporta perante os estados que estão fora dele, né? Então, para o Estado ser soberano no aspecto externo, ele tem que exercer uma independência, tá? Ou seja, ele tem que ser livre dos outros países, ele não pode depender dos outros países. Contudo, isso não é a mesma coisa de dizer que ele não pode manter uma relação com outros países, tá? Uma relação econômica, algo nesse sentido. Porém, é necessário que o Estado ele seja independente dos outros países, tá? Então, nesse sentido, ele tem que ser livre dele, ele tem que ser independente, tá? E no aspecto interno, que é um aspecto que olha para dentro do Estado, é necessário que haja supremacia. Então, no aspecto interno, é necessário que o Estado tenha supremacia, ou seja, ele deve mostrar superioridade dentro do território. Em outras palavras, ninguém é maior que o Estado, tá? Então, a junção de um Estado independente no aspecto externo e no aspecto interno, um Estado que tem supremacia, aí nós temos um Estado soberano. Perfeito? Então, esses aqui são os 3 elementos que são necessários para a criação de um Estado. Outra coisa que é importante aqui são os tipos de Estado. O Estado ele pode ser unitário e ele pode ser federado. O Estado unitário é o Estado que tem um poder centralizado, ou seja, não existe uma divisão do poder, tá? Diferente do Estado federado, onde existe um poder descentralizado. Existe a descentralização política. No Brasil, existe, por exemplo, a criação de pessoas e entidades políticas, né? Existe a União, os estados, o DF, os municípios, né? Então, o Brasil tem como forma de Estado a federação. Então isso aqui é tudo que você precisa saber sobre um Estado. Agora, nesse cantinho aqui de baixo, eu vou colocar até em azul aqui, ó, vou dividir. A gente vai falar sobre governo, tá? É mais do que necessário para a gente falar sobre o governo. O que é o governo, né? O governo, vou colocar aqui, ó, gov. O governo é a maneira como se organiza e divide toda essa parada, tá? No caso, o governo ele pode ser uma monarquia, ele pode ser uma tirania, e no nosso caso, tá? A forma de governo do Brasil, é a república. E quais são as características de uma república? Bom, na república existe a eleição do chefe de Estado, existe a divisão dos poderes, no caso, poder legislativo, executivo e judiciário. Então, o governo é basicamente isso, é a divisão dos poderes. Enquanto o Estado é uma pessoa jurídica. O que quer dizer uma pessoa jurídica? É uma pessoa que nasce de um documento. No nosso caso, nasce na nossa Constituição, né? O Estado é uma pessoa jurídica pública. Por que pública? Porque ela segue o regime do direito público. Ok? Estado é uma pessoa jurídica de direito público externa. Externa por quê? Porque ela se relaciona com outros países, tá? Ela tem independência. Estado é uma pessoa jurídica de direito público externa territorial. Por quê? Porque é necessário um espaço geográfico.
ela precisa ter um território. Estado é uma pessoa jurídica de direito público, externa, territorial e soberana. Por quê? Porque é o Estado que manda. Enquanto o Estado é isso tudo, o governo é a maneira como se organiza isso, tá? Então, como a gente pode ver, forma de Estado é uma coisa, forma de governo do Brasil é outra. Então, com base em tudo isso que eu expliquei, a questão está errada, tá? Elas não são a mesma coisa e não são sinônimas. Gabarito a questão erradíssimo. Considerando-se um entendimento doutrinário acerca do regime jurídico administrativo adotado no Brasil, como a gente viu na questão anterior, entendimento doutrinário diz respeito à doutrina, e doutrina é a teoria desenvolvida pelos estudiosos do direito. Então aqui ele está falando acerca do pessoal que estuda o direito, criou suas teses, suas teorias, e tudo isso compreende como doutrina, tá? No caso, o entendimento doutrinário. Então ele diz que o direito administrativo pressupõe na bipolaridade antagônica. O que seria isso, tá? A gente pode entender essa bipolaridade antagônica o seguinte aspecto. Basicamente, o administrado ele segue o princípio da legalidade, tá? Em sentido amplo, no qual diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então existe uma liberdade essa que é regida a partir do princípio da legalidade. Então existe uma liberdade do administrado, tá? Vou colocar aqui, ó, liberdade. Liberdade essa que resulta do princípio da legalidade, né? Nesse sentido amplo, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E por outro lado, existe a autoridade da administração, pois são lhe dadas prerrogativas e privilégios para garantir a supremacia do interesse público sobre o particular. Então a administração, pelo menos a administração pública, ela sempre deve priorizar o interesse público sobre o particular, tá? Então nesse sentido existe uma autoridade da administração, tá? E a questão que diz exatamente isso é a questão, é a alternativa da letra D, tá? Existe a liberdade do administrado, que segue ali o princípio da legalidade, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e a autoridade da administração, pois são lhe dadas prerrogativas e privilégios para garantir a supremacia do interesse público sobre o particular. Gabarito correto da questão, letra D, tá? É uma questão realmente doutrinária, você precisa ter um entendimento ali da teoria dos estudiosos do direito, né? Mas resolvendo a questão você consegue aprender isso bem fácil, tá? Nossa próxima questão diz o seguinte: o Estado ostenta a personalidade jurídica de direito público interno e externo. Como a gente viu anteriormente, Estado é uma pessoa jurídica de direito público externo, territorial e soberano. Então a gente sabe que ele é uma pessoa jurídica externa. Mas será que ele é interno também? Bom, vamos lá. O Estado, ele, como eu falei, ele tem a personalidade jurídica de direito público externo em razão de sua própria condição de Estado. O Estado, no seu conceito, ele é isso, né? Dotado de soberania perante outras nações e regido por regras do direito público, como a gente já viu anteriormente. Só que ele também tem personalidade jurídica de direito público interno, tá? Mas na medida em que ele é formado por entes da administração direta. O nosso Estado ele é formado também pela União, os estados, o DF, os territórios e os municípios, tá? E também pelos entes da administração indireta. Então, quando o Estado ele é representado por esses entes e por esses órgãos, ele acaba por fazer uso da personalidade jurídica de direito público interno, tá bom? Então essa questão aqui ela tá certa sim. Dependendo da situação, o Estado ele pode sim ostentar a personalidade jurídica de direito público interno e externo, tá? Mas a priori o Estado ele é uma pessoa de direito público externo. Em algumas situações ele pode ser uma pessoa jurídica de direito público interno. Que situações são essas? Quando ele estiver respondendo a respeito da administração direta ou indireta. A União, os estados, o DF e os municípios, e os entes da administração direta diz respeito ali às autarquias e tudo mais, tá? Então o gabarito da questão certo também. A gente finaliza aqui, tá bom? Antes de tudo, cara, se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo, tá? Se você está estudando aqui para a reta final do CA Acre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma apostila específica para o concurso do CA Acre. Tem a apostila para qualquer cargo, tá? Mas eu vou deixar o link aqui a priori do cargo administrativo, apoio administrativo e educacional, mas também tem cargos para professor, tá? Lá você vai encontrar somente aquilo que vai cair na sua prova. Além disso, também tem questões dessa apostila, tá? Mas se você já tá craque nas teorias, no conteúdo, eu também vou deixar o link da apostila aqui com mais de 5.000 questões para o cargo de apoio administrativo e educacional. Então se você quer ver exatamente como que vai cair na sua prova, as questões, toda essa teoria de forma aplicada, vai estar tudo aqui na descrição, tá? Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!